Bom dia para todos e para todas. Às 9h56 do dia 23 de maio de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transporte e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro decorrentes desta atuação, e contando com a presença dos senhores deputados Eliomar Coelho, Gilberto Palmares, Marta Rocha, Nivaldo Molim, dou por aberto os trabalhos da 10ª reunião ordinária em pauta os seguintes temas: avaliação, ordem do dia da sessão ordinária, né? Informe da oitiva do ex-presidente da FETransport, senhor Leles Teixeira, e o ex-subsecretário de Estado de Transporte, Luiz Carlos Veloso. O senhor Leles Teixeira, seguindo a orientação de seus advogados, né, e amparado por um salvo-conduto obtido a partir da decisão judicial, optou por se manter em silêncio no seu depoimento para a CPI na última sexta-feira. No entanto, se prontificou a receber perguntas por escrito e responder na medida da sua conveniência. Já o senhor Luiz Carlos Veloso, alegando estar com delação premiada junto à Justiça Federal, afirmou que não tem autorização para falar publicamente sobre o tema e não compareceu à sessão. Já foi encaminhado consulta à Procuradoria-Geral da Alerj para orientar os trabalhos da CPI quanto a esta questão. Não é? Nós entendemos que ele tem que ser ouvido, não é? Só se realmente esse impedimento por conta realmente dessa decisão da Justiça. Bom, quer falar alguma coisa sobre a do Leles, a oitiva do Leles? Da oitiva, exatamente. Ele ficou calado o tempo todo, né? Com direito a não resposta, mas foi encaminhado para o presidente as minhas perguntas. Tá? Foi entregue, já está lá, né? E foi entregue no mesmo dia? Foi entregue no mesmo dia, tá? As perguntas que seriam feitas ao senhor Leles Teixeira. Tá bom? Bom, tem um outro. É um comentário, eu sei que é bobo, mas eu faço questão de fazer. O único registro que eu faço é que, amparado nessa decisão judicial, a recusa dele em responder, eu acho que prejudica parcialmente o trabalho da CPI. Eu faço esse registro porque essa história de responder depois por escrito é outra história do que está respondendo e conversando aqui. Entendeu? Porque, no final, a gente tem a responsabilidade de apresentar um relatório e tal. É evidente que depoimentos super importantes, como ele, que é uma figura central, não ter ocorrido, não por omissão nossa, ao contrário, mas por conta disso, reduz, na minha leitura, atrapalha, prejudica o trabalho da CPI. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria acompanhar a linha do deputado Gilberto Palmares para dizer que eu não tenho a menor dúvida que as respostas serão feitas pelos advogados, né? Tendo como objetivo primeiro e final a proteção do seu cliente. Então, acho assim que, obviamente, que ele está alcançado, amparado por uma ordem judicial, que nós devemos respeitar, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que também entender que a produção de qualquer elemento informativo ela fica prejudicada a partir dessa decisão do silêncio. Bom, de qualquer maneira, chegou presente o deputado Geraldo Pudim. De qualquer maneira, nós deixamos muito claro que realmente o tipo de resposta que ele estava dando, que cada pergunta que a gente fazia, fizemos questão de formular todas as perguntas, né, que estavam previstas, e cada pergunta ele dizia, eu fico em silêncio, orientado pela minha advogada, salvo-conduto que eu entreguei, mas a gente deixou muito claro, inicialmente dizendo da importância dos esclarecimentos que seriam prestados por ele para contribuir de forma positiva
para o andamento dos trabalhos da comissão parlamentar, e, no final, diante dessa recusa permanente dele, então foi dito que, lamentavelmente, não é, tinha ocorrido desta maneira, porque aí sim prejudicava os trabalhos, com certeza, que a gente considerava importante para o andamento. Nós terminamos de fazer uma avaliação da oitiva com o senhor Lelis Teixeira. Então, se Vossa Excelência... Eu não estava presente essa oitiva, de que ele se disporia a responder por escrito. Evidentemente, essa resposta vem orientada por advogados, né? E qual foi a deliberação que tomamos nesse sentido? Vamos encaminhar essa dúvida que eu tenho. Vamos fazer as perguntas por um documento? Já foram encaminhadas. Né? E tem um prazo para devolver? Tá. Eu gostaria de encaminhar algumas perguntas. Tá bom, presidente? É só isso que eu gostaria de saber. Tá legal. Bom, o segundo ponto aqui também é a avaliação da oitiva que foi, né, realizada em Brasília com o senhor deputado federal Júlio Lopes, ex-secretário de Transporte de 2007 a 2014 do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o senhor Júlio Lopes respondeu todas as perguntas formuladas, né? Até perguntas que foram por escritas, como as perguntas enviadas pela deputada Marta Rocha, ele respondeu. Todas elas nós temos gravado, isso está à disposição de todos os membros da comissão, foi público, né? Foi gravado graças a uma contribuição de companheiros nossos deputados federais que se colocou à disposição para dar esse tipo de apoio, não é? Mas realmente foi, de certa forma, frustrante, essa que é a verdade, né? Porque todas as perguntas formuladas, praticamente a resposta dele é que ele não tinha muito a ver com aquilo dali, né? O tempo todo ele disse que nunca foi ordenador de despesas, nunca comprou um parafuso. Ele falou várias vezes nessa palavra, né? Nunca comprou um parafuso sequer. Tudo que se resolvia em relação à condução da política pública de transporte no Estado do Rio de Janeiro, isso daí era decisões adotadas no âmbito do governo e da Secretaria da Casa Civil. O tempo todo ele se referia a esta questão, não é? E quando, fazendo o tempo todo um elogio das suas atitudes adotadas, como, por exemplo, quando se fazia pergunta, bom, mas foi feita uma compra de embarcações na China, que quando chegou aqui não tinha espaço necessário e suficiente para a ancoragem dessas barcas. Ele dizia que isso daí não era problema, inclusive depois foi resolvido, mas de qualquer maneira aí vinha um elogio dizendo que essas barcas tinham sido compradas com a metade do preço se tivessem sido fabricadas aqui no Brasil, né? Ou seja, ele sempre dizia que se fez uma compra por um preço à metade do custo, isso daí favorecia a economia do Estado do Rio de Janeiro, né? Em relação, por exemplo, à questão da não adaptação dos trens obtidos que circulavam na supervia, que era um dos motivos de desastres. Ele disse que também ali ele não tinha nada a ver com aquilo, porque inclusive todos os trens que foram comprados, realmente algumas estações que deveriam ter sido retrabalhadas, isso daí ele sempre indicou se fazer um emborrachamento, ou seja, passou pela secretaria durante esses anos todos e
não tem nenhuma responsabilidade naquilo que tem significado demandas como reclamações chegado até os mandatos por parte dos usuários, né? Então, fez questão de ressaltar que sempre utilizou o transporte particular dele. Quando ele fazia viagens para o exterior, fazia às suas custas, nunca gastou ou usou de recursos da secretaria de forma alguma. Então é isso daí. Em relação à ida, porque no final a gente lamentou, foi tranquila, né? Não teve nenhum problema na audiência pública, a gente mostrou para ele que, né, realmente lamentava aquela audiência estar acontecendo em Brasília, quando poderia ter sido feita aqui no Rio de Janeiro. Isso daí, no mínimo, gerou uma despesa desnecessária por conta do deslocamento de membros da CPI e assessores para tomar o depoimento dele. Ele disse que, de forma alguma, isso ele considera como se fosse um investimento. Usou esse termo, considerava como se fosse investimento. Em relação ao Detro, as perguntas que foram formuladas, ele disse que nunca teve nenhuma relação com o Detro, muito pelo contrário, ele nunca gostou da pessoa que ocupava o Detro, não é? E isso aí também foi uma coisa que ele ressaltou mais de uma vez, dizendo que se dependesse dele, aquela pessoa jamais teria ocupado o cargo de presidente do Detro, entendeu? Então, não tinha nenhum problema. Negócio da Getrans, ele, inclusive, praticamente atribuiu uma parte da responsabilidade a nós aqui da Assembleia Legislativa, não é? É verdade. Quer dizer, do governo, totalmente independente, mas que a indicação era feita pelo governo, e essa indicação feita pelo governo era tratada aqui na Assembleia Legislativa, primeiro fazendo as sabatinas e depois em plenário. Não é? Então, nós, por exemplo, temos uma responsabilidade em relação a tudo aquilo que aconteceu e que é considerado de forma incorreta, de forma falha, de forma equivocada, mas que da parte dele não tem nenhuma responsabilidade. Não é? Ou seja, o tempo todo foi respondeu todas as respostas, mas respondendo cada uma delas se eximindo da responsabilidade por alguma coisa que tenha acontecido de forma incorreta. Então, né, eu quero... Presidente, só para poder tirar uma dúvida minha aqui, porque eu também não pude nessa tomada de depoimento, e nós aqui lemos pelo que eu vi na imprensa. Como já tivemos aqui depoimentos que diziam que toda a questão relacionada à pasta do transporte ficava vinculado à Casa Civil. Ele corroborou com essa tese de que todas as decisões, todos os projetos... Âmbito do governo e secretaria da Casa Civil. Quer dizer, o secretário de transporte, ele inexistia sob o ponto de vista das decisões. As decisões eram todas tomadas na Casa Civil. É isso que ele quis dizer? Perfeito. O tempo todo foi isso. Né? O deputado Gilberto Palmares. Não, presidente, eu tinha pedido para... sobre o senhor Júlio Lopes, eu concordo com a Nádia Vicente, mas eu quero dizer que falei lá, perguntei para ele, e acho que ele, como secretário de Estado de Transporte, durante 6, 7 anos, claramente, na minha leitura, teve responsabilidade, sim, sobre algumas questões. Os tais trens chineses, ele entregou um relatório falando de todo o trabalho dele durante 7 anos, com desenho, com fotos, e enfatiza muito a aquisição dos trens chineses. Mas são exatamente os trens que eram incompatíveis com a plataforma, o que gerou, em alguns casos, o pessoal tem que sair quebrando a plataforma para botar o trem. E a outra, a questão das barcas não se adequarem aos talheiros existentes e nem ter tido feito
as adaptações das estações para ter o embarque e desembarque simultâneo. São duas questões que, para mim, claramente, essas foram decisões que geraram prejuízo e que não tem como ele, tendo sido secretário de Estado de Transporte na época de tomada de decisão e implementação, não ter responsabilidade sobre elas. Deputado Muli. Eu acho que ele tirou proveito de uma situação também da seguinte forma. Ao desembarcarmos aqui no Rio de Janeiro, por volta das 19h15, né, já estava dando no RJTV uma matéria dele, né, em que ele dizia que na área de transporte, quando ele assumiu a pasta, ele não conhecia nada, né? E isso passou no Bom Dia Rio também. Passou no Bom Dia Rio também. Então, foi uma espécie de um proveito que ele tirou nessa ida nossa em Brasília. Então, ele aproveitou isso para admitir que ele não conhecia a pasta, né? Então, o que eu senti é o seguinte: a princípio, quando nós chegamos, a sala de comissão já tinha mudado. Não seria aquela sala de comissão. Seria uma sala de comissão como essa aqui, com filmagem, né, com tudo preparado. Nos colocaram numa sala totalmente diferente. Teve uma filmagem separada ali, que tinha pessoas dele ali filmando também, né? Então, foi uma coisa muito preparada. É isso que eu penso. E isso que foi feito. Bom. Inclusive, ele fez questão de ressaltar que, embora ele não, sendo uma pessoa que dominasse o assunto quando assumiu a pasta, mas que ele estudou muito, se dedicou a se preparar e que hoje ele considera realmente Presidente, um entendido no assunto de transporte. um micro esclarecimento a meu respeito. Eu soube que houve um debate até razoavelmente intenso, em alguns momentos, lá nas redes sociais, e que um cidadão, citando meu nome, disse que eu também tinha ido à China. Eu quero esclarecer que realmente a gente discutiu muito a questão das barcas naquela ocasião, da necessidade de embarcações novas, que foi uma missão do governo do Estado, se não me falha mais, o próprio governador e o próprio secretário Júlio Lopes, a China, ver o estaleiro, o lugar que seria feito as embarcações, mas que eu passei longe dessa história. Na época, inclusive, eu questionei o governador Sérgio Cabral por que essas barcas não eram feitas aqui. Ele disse que os estaleiros não tinham condição. Então, eu não fui à China coisíssima nenhuma. Isso que o cidadão que estava lá terminantemente defendendo ele frisou lá na rede social, você também participou. Fui à China coisíssima nenhuma. Quem foi à China foi uma missão do governador Sérgio Cabral, que realmente quis convidar pessoas da Alerj, inclusive a mim, eu não achei que tinha sentido nenhum ir. Então, não é verdade o que um cidadão que estava lá fazendo a defesa do ex-secretário e deputado Júlio Lopes nas redes sociais, não foi em momento nenhum. Nada contra a China, mas era contra, inclusive, que as barcas fossem na China, e não é verdade que eu tenha ido à China coisíssima nenhuma. Tá legal. Bom. E uma outra coisa importante, eu já tinha citado aqui em off, mas é bom relembrar, que eu acho que pode merecer mais à frente consideração dessa CPI, é que a gente descobriu lá na assessoria do PSOL uma coisa importante, que o deputado Júlio Lopes, no início de 2016, apresentou a proposta de emenda constitucional 278, que inclui na Constituição, se vier a ser aprovada, a proibição, ou seja, a isenção plena, de qualquer imposto para qualquer modal de transporte coletivo em qualquer instância da federação. Ou seja, se ele for exitoso no seu propósito, significa que não tem mais ISS nunca mais sobre empresa de ônibus, não tem, governo do Estado não pode ter nenhum imposto sobre qualquer outra modal de transporte, nem o governo federal. Como é uma CPI para aprovar irregularidade no transporte, e como um dos motes da CPI, eu não estou fazendo aqui acusação nem ao senhor Júlio Lopes, nem ninguém, era da interferência do setor de transporte para que parlamentares pudessem defender os interesses, eu acho, na minha opinião, que caberá em algum momento
tendo a informação que a gente obteve lá, a gente se pronunciar a respeito. Eu, por exemplo, sou terminantemente contra a PEC do senhor Júlio Lopes. Bom, em relação a Santa Teresa, bondes de Santa Teresa, ele disse que jamais ele fez uma acusação ao motorneiro. Jamais ele seria uma pessoa, não poderia de forma alguma admitir essa injúria que estava sendo colocada em cima dele, uma perseguição, entendeu? E que ele sempre... e aí, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele também colocava o seguinte, né, que o bonde tinha passado por uma vistoria. Nessa vistoria tinha sido identificado que o bonde não tinha condições de continuar rodando, tinha que ser devolvido à oficina, exatamente para realizar os consertos necessários, mas que isso daí tinha sido realmente assinado, essa vistoria, o resultado dela, inclusive, tinha sido assinado pelo motorneiro. O engenheiro responsável, e aí ele dizia que não entendia porque que ele foi realmente punido, e o engenheiro que era responsável, não se fala até hoje nada, aí atribuiu que era, parece que irmão de um desembargador. Um procurador. Ou seja, ele sempre jogava para cima dos outros as responsabilidades daquilo que era responsabilidade, de forma muito clara, da Secretaria Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Agora, o deputado Gilberto Palmares, ele quer fazer uma análise sobre os acidentes ocorridos, inclusive em função de uma nova resposta que ele tem em mãos. Presidente, eu estava até brincando aqui informalmente, não é ideia fixa, não. Eu estou cada vez mais convencido que uma contribuição importante que a CPI pode dar nessa questão julgando luz sobre um conjunto enorme de acidentes com vítimas, inclusive acidentes fatais, que vêm sistematicamente ocorrendo na Supervia e no metrô. O relato da própria Getransp, e eu ouso acreditar que pode ter outras informações que não chegaram até agora, apontam uma média de 3 acidentes fatais por ano, sendo que o ano passado foram 10 acidentes fatais. E eu estou me baseando no próprio relatório da Getransp, que em vários casos multa a operadora. Se ela multou, é porque constatou um procedimento irregular da Supervia e do metrô. Agora, tem uma coisa interessante, que eu acho que merece o nosso acompanhamento. De 27 acidentes que a gente recebeu aqui informação e que eu olhei, primeiro é bom registrar que morreram não apenas usuários, como funcionários, inclusive funcionários terceirizados. E é curioso, de 27 acidentes, 7 registraram multas, ou seja, bem menos de um terço. Os outros 22, 5 a Getransp isentou de multa. 5 foi arquivado em reunião interna, não tem deliberação. 10, ou seja, mais de um terço, está aguardando deliberação. E, pasme, a agência ficou um período agora sem conselheiro. Se fosse alguma coisa recente, até justificava. Mas tem morte aqui de 2015, de 2016, que está aqui aguardando deliberação do conselho diretor. Porque são 10 situações, são 10 mortes, algumas de 2015 e algumas de 2016, que tem que clarear. Por que não tem a decisão da Getransp até hoje? Uma outra questão estranha é que tem alguns casos que eles colocam aqui como comportamento inadequado da vítima. Como única razão, comportamento inadequado. Mas multaram.
Por que multaram se a única razão foi o comportamento inadequado da vítima? Então, precisa clarear por que tem 10 acidentes fatais, alguns já de 3 anos, que até hoje não tem a deliberação da AGETRANSP. Por que alguns eles multaram se apresentam como único argumento o comportamento inadequado da vítima? Normalmente, quando o único argumento, a única causa do acidente é o comportamento inadequado da vítima, não há razão para multar. E eu quero repetir que a gente tem trabalhado aqui na CPI mais fortemente, porque pessoas vieram em Oitiva e falaram a respeito deles, o acidente que foi a morte da pilota há 4 anos, aqui na antiga área de manobras do metrô, que a gente esteve lá, inclusive, fazendo a visita, fazendo a vistoria. E, ao fazer a vistoria, para mim, ficou solidificado a questão de que foi, sim, culpa do Metrô Rio pela inexistência da plataforma. E o outro é o do acidente há 1 ano, fez 1 ano, dia 24 de abril, a morte lá na estação de Coelho da Rocha, que nós estivemos também lá, né, a CPI esteve lá, da Joana Bonifácio. E aí, felizmente, eu acho que há um avanço, porque nas discussões aqui, o que se apontava informalmente é que também foi comportamento inadequado da vítima. Agora, a AGETRANSP fala, assim, comportamento inadequado da vítima, mas reconhece uma coisa que nós estamos batendo muito. Diz que houve uma falha do vão entre o trem e a plataforma e que houve procedimento operacional deficiente. Então, eu gostaria de insistir que a gente, então, pedisse esclarecimento porque tem 10 mortes antigas que até hoje não têm a opinião da AGETRANSP, por que há um número também grande de mortes que eles multaram. Eles têm que explicar qual é a razão da multa. Se dizem aqui que é comportamento inadequado da vítima. E acho que nós devíamos insistir, não custa nada, a AGETRANSP, se esses são os únicos acidentes mesmo que eles têm registro. Eu tenho razões para acreditar, não acho que a AGETRANSP esteja agindo de má fé, mas às vezes uma falha de informação interna, eu tenho razões para acreditar que há outros acidentes com vítimas, inclusive fatais, que a CPI ainda não teve conhecimento. Deputada Marta Rocha. Eu queria, mais uma vez, acompanhar aqui a manifestação do deputado Gilberto Palmares e fazer algumas ponderações. Quando nós tivemos a oportunidade de uma das oitivas, eu registrei muito bem que a agência tem mais de 100 funcionários. Então, eu não consigo entender, né, qual a dificuldade que a agência tem para fazer as análises aqui elencadas. Então, acho super importante, já que nós tivemos ontem aqui a eleição dos novos conselheiros, eu quero manifestar aqui que votei pela abstenção porque acompanhei a discussão da comissão especial e acho que o projeto que é da autoria do deputado Eliomar, Gilberto Palmares, Luiz Martins Conte Bittencourt, é a melhor estratégia da unificação, mas acho que nós podemos estabelecer um prazo para essas respostas, né? Já que anteriormente a agência ficou um período sem ter a sua substituição necessária, mas acho que agora nós foram escolhidos ontem os conselheiros, então acho que essas respostas poderiam ser dadas num prazo reduzido, né? Acho que é um bom exercício para os novos conselheiros apresentar os esclarecimentos que são necessários a essa CPI. Inclusive, deputado, o conselheiro, que eu soube que estou acompanhando esse há 1 ano, que está responsável por dar o relatório final nesse acidente fatal de Coelho da Rocha, Joana Bonifácio, foi reconduzido ontem, que é o conselheiro Carlos Correia. Acredito que ele era o relator antes, deve continuar sendo o relator agora. Ele, inclusive, pode, eventualmente, contribuir com a CPI nesse caso específico. Senhor presidente, só para... Eu gostaria de, assim, conversar com os companheiros aqui, deputada Marta Rocha, que eu tenho dúvida da conclusão do administrativo com a não conclusão do inquérito. Então, eu acho que poderíamos fazer uma pergunta à AGETRANSP se está uma coisa vinculada à outra. Se o inquérito administrativo ele pode ser conclusivo
sem que haja a conclusão do inquérito em sede policial. Deputado Essa é a minha Pudim, dúvida. Deputado Pudim, essa dúvida já foi esclarecida aqui em Oitiva com a GETRANSP. Eu acho que Vossa Excelência tem razão, e nós estávamos conversando, a CPI talvez precise também da contribuição da Polícia Civil sobre o que a Polícia Civil apurou sobre os acidentes, que a responsabilidade mesmo de trabalhar isso, quem tem mais aparato e conhecimento é a Polícia Civil. E os membros da GETRANSP aqui presentes já informaram isso, que eles registram, né? Eles fazem um registro do que eles olharam, do que eles analisaram, porque eles fiscalizam, mas que tem um trabalho que aí é a parte que é da própria polícia. Eles falaram aqui isso. E na diligência que nós fizemos, né, foi nos informado que muitos dos casos ainda não há uma conclusão, porque o inquérito policial ainda também não foi concluído e, portanto, não chegou às mãos deles. Isso daí foi uma cobrança feita e respondida dessa maneira. Pode ser, inclusive, que a resposta deles venha nessa direção. Não há conclusão do administrativo, porque não há conclusão ainda do inquérito. Então, eu acho que é um tema que a gente deve se debruçar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, até como um ato normativo, independente da questão do inquérito, ter a conclusão do administrativo, até mesmo solicitando perícia, se for o caso particular. Eu, honestamente, eu fico nessa dúvida. Vossa Excelência tem razão, mas há casos que eles concluíram, que deram a sua opinião final e que ainda estão sob apuração da Polícia Civil. Eu acho, deputado Pudim, que a sua ponderação é muito interessante, mas eu vou dar o exemplo da instituição que eu venho. Um policial civil, ele pode ser punido mesmo antes da conclusão do inquérito policial ou do processo criminal, porque as ações são independentes, né? A autoridade administrativa pode entender que houve a presença de uma transgressão disciplinar e puni-lo e não aguardar a solução do criminal. Quando o deputado Gilberto Palmares analisa, né, e nos informa que eles já fazem a indicação de causas, pelo menos em tese, né, então vamos apenas comparar. Acho que a gente tem que cobrar, sim, da Polícia Civil, né, a solução desses inquéritos. Acho que isso é fundamental, mas acho que também é muito cômodo para a agência dizer que está aguardando o inquérito e também, por exemplo, não obrigar a responsável pelo transporte a fornecer as informações que a Polícia Civil necessita muitas vezes, que a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, conseguir as informações. Então, acho que essa rua tem que ser de mão dupla. Então, só para lembrar a agência o seu real papel, que é o papel de fiscalização. De qualquer maneira, nós já fizemos solicitações junto à polícia em relação a esses inquéritos. Estamos aguardando resposta. Não é? Não, o que acontece é que, até agora, o que nós ouvimos nesta comissão parlamentar de inquérito, ela vai muito na contramão daquilo que, de fato, como que existem os transportes no estado do Rio de Janeiro, e em todos os modais. Não é? Essa questão levantada e abordada pelo deputado Gilberto Palmares, em negócio por o próprio Júlio Lopes falou, tentando justificar em algumas estações você ter uma distância entre a plataforma e o carro do trem de quase cerca de 30 centímetros. A altura, diferença de altura entre a plataforma e o piso do carro do trem, 25 centímetros. Quer dizer, isto daí traz como justificativa que foram há vários tipos de carros circulando na via. Então, dizendo o seguinte, isso daí impossibilita exatamente você definir especificações e essas especificações serem cumpridas, o que não é verdade de forma alguma. Presidente. Entendeu? Na engenharia, quando você vai requerer um determinado produto, esse produto, ele
acompanhado do processo de requisição, existe exatamente as especificações de tudo aquilo que significa não só o carro, mas é claro que a existência das plataformas onde... E aí, quer dizer, tem justificativas que não são convincentes de forma alguma, porque é mais ou menos você querer dizer que 2 mais 2 não é 4 e sim 5. Sim. Presidente, o que eu estive observando ali, na visita, nas nossas visitas ali, eu observei ali que tinha plataforma ali, que nós descemos, que tinha assim, em torno de 10 centímetros, e para frente 30, uma coisa totalmente irregular, deputado Gilberto Palmares. Então, eu observei isso também. É irregular naquele trecho ali, em trecho de 30 centímetros e tem de 10 centímetros. Não sei se vocês observaram isso. Presidente, aproveitando o gancho do deputado presidente, eu quero falar uma coisa aqui que eu acho importantíssima. Primeiro, Vossa Excelência lembrou bem que o deputado Júlio Lopes e alguns profissionais que nós acompanharam no Oitiva dizem que a especificação que eles utilizam para adquirir o trem é a bitola, né? O espaço entre uma linha e outra, o espaço interno do trem, que é um dado que tem que ser levado em consideração. Mas o vão da plataforma, concordo com você, necessariamente tem que ser ouvido. Eu quero dizer aqui uma coisa importante, deputada Marta Rocha, Pudim. Em Coelho da Rocha, onde houve o acidente, posterior ao acidente, a Supervia foi lá, movimentou as linhas de forma a reduzir o vão. Eu estou afirmando que isso ocorreu. Uhum. Então, É ou não é isso, possível? Exatamente isso. Correto. Mais alguma? Bom, então vamos passar aqui para atividades previstas e revisão do calendário. Foi prorrogado, já foi aprovado a prorrogação em plenário, não é? Mas, de qualquer forma, o volume de trabalho que a gente já tem nas mãos, realizando e a realizar, ele é muito grande. Não é? Então, Senhor presidente, eu só queria que ficasse consignado qual é a data de encerramento, dado a prorrogação, que pudesse nos informar a todos, com a prorrogação, qual foi a data final para a conclusão do nosso relatório. a data que nós estamos prevendo é dia 20 de 7. 20 de 7. Mas não pode suspender o período? Porque o que acontece é o seguinte, vem o recesso aí. Isso. No recesso, nós estamos... uma proposta, inclusive, para colocar e ser aprovada por nós. Nós estamos querendo suspender os trabalhos durante o recesso. Quer dizer, suspender os trabalhos em termos de oitivas, de tomadas de depoimento, de audiências, entendeu? Tudo isso. Mas os trabalhos, a comissão vai ficar trabalhando o tempo todo, até já na preparação daquilo que deva ser o relatório final. Essa é a dúvida que eu tenho e que gostaria de consultar os técnicos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se nós temos prerrogativa para suspensão de prazo de CPI. Pelo menos no período do recesso, com certeza. Né? A comissão ela pode parar independente. Isso, pode. Para daqui a pouco não ter questionamento lá na frente e a gente acabar juridicamente inviabilizando nosso relatório. Então, eu acho importante eu gostaria essa de solicitar proposta um parecer sua, da Procuradoria da Casa. E eu acho que é importante que é uma folga de tempo que a gente tem, aqueles que conseguiram ler já leram, os que, como eu, não conseguiram ler tudo de ler. Quem quer apresentar, eventualmente, alguma sugestão para o relatório já do que foi feito fazer. Então, eu acho que essa sugestão de interromper durante o período, ela é, inclusive, positiva. A minha preocupação, quero colocar aqui diante de todos, é com relação à questão da legalidade, sob o ponto de vista formal. Se, porventura, isso não pode ser, no futuro, um elemento de nulidade do nosso relatório por conta disso. Então, eu gostaria de estar assentado em um parecer da Procuradoria que me garantisse isso, para que nós amanhã estejamos trabalhando aqui, produzir um relatório e ser arguída a nulidade do nosso relatório na Justiça e a Justiça vir e dar a nulidade. Então, precisamos nos cercar, nos amparar legalmente com o parecer da Procuradoria da Casa da legalidade dessa paralisação. Eu gostaria de pedir. A diretoria de comissões nos informou que pode haver a suspensão até por 90 dias.
Mas, de qualquer maneira, não custa nada. Eu, quando presidi a CPI das barcas, a gente, amparado por todo mundo, presidente da casa, a procuradoria, a gente suspendeu no período de recesso. Então, a previsão do calendário que eu vou apresentar aqui, e que, se houver concordância, é de que no dia 15 de agosto a gente encerra a CPI. E nós ainda vamos ter aí o tal da Copa do Mundo, que Copa do Mundo o Brasil para, né? Dependendo do jogo. Entendeu? Bom, de qualquer maneira, diante das atividades previstas e necessárias de concatenar o calendário da prorrogação com um tempo razoável para análise dos materiais e confecção do relatório final, estamos propondo um enxugamento das atividades. As diligências a realizar, já aprovadas pela comissão, são 3. Oficina dos bondes em Santa Teresa, lojas da FETransport e o Centro de Controle do Detro. Serão realizadas essas diligências de acordo com esse novo cronograma, que Vossa Excelência deve estar com ele nas mãos. Não? Sim, todos estão. Dia 30 de maio, dia 5 de junho e dia 19 de junho. Esse aqui? Não está aqui, não. As oitivas aprovadas até agora são do senhor Cláudio Calac, presidente do Conselho Diretor da FETransport, Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio, senhor Armando Guerra Júnior, ex-presidente executivo da FETransport, o senhor Carlos Osório, ex-secretário de Transporte 2015 a 2016, que na primeira sessão desta CPI se colocou à disposição, né? E ele, inclusive, estava previsto para ser ouvido hoje, mas ele, pelo que eu entendi, ele, inclusive, parece que esteve fora do Brasil por conta da formatura de um filho, foi isso que ele me falou, que chegou à noite, então, realmente, não se sentia com tempo para ele, pelo menos, rever algumas coisas, no sentido de se preparar para estar aqui e responder às nossas perguntas. Mas ele dizendo o seguinte: o que vocês marcarem, eu estou à disposição. Solicitou apenas que fosse habitado a segunda-feira, mas terça, isso, aquilo, qualquer dia que a gente marcasse, ele estaria à disposição. Não é? O senhor, uma outra oitiva aprovada, o senhor Regis Fischner, né? Já que todo mundo aqui coloca, há uma tendência de colocar a responsabilidade das decisões em cima da Secretaria da Casa Civil. Outra oitiva é do senhor José Carlos Proeber, presidente da Supervia, e a outra do senhor Márcio Roberto Moraes e Silva, presidente da CCR Barca. Quer dizer, com isto daqui, nós temos as oitivas no dia 13 de junho, 20 de junho, às quartas-feiras. Na quarta-feira, 27 de junho, como é dia de jogo do Brasil, então nós estamos trazendo para dia 26, que é uma terça-feira, e estamos, inclusive, definindo aqui a tomada dos esclarecimentos prestados pelo senhor Carlos Osório, deputado Presidente, desta casa. o senhor fica muito aborrecido comigo, o senhor cometeu, já com esse trabalho todo, de sugerir mais uma oitiva, só mais uma? Não tem nenhum problema. Pode Sabe sugerir. por quê? Eu não sei se todos nós vamos lembrar, exatamente onde está o meu companheiro Marco Teres, numa das oitivas, um engenheiro da Rio Trilhos, que eu agora não me lembro o nome, mas certamente está registrado, pediu a palavra e fez o que ele chamou de uma denúncia. Ele disse que era engenheiro antigo da Rio Trilhos, que era um dos fiscais lá na Zona Sul, da onde a obra está parada, mas que precisa continuar fiscalizando, e reclamou que ele
e outros fiscais foram retirados do trabalho lá e trazidos para a sede da Rio Trilhos e da Secretaria. Ele fez essa denúncia. E, inclusive, falou, o fato da obra parada não indica que não tenha que ter acompanhamento, no que ele tem razão. A presidente da Rio Trilho, a senhora Tatiana Cariús, que nós questionamos, quando foi aqui apresentado o número de funcionários da Rio Trilho, 396, foi dito que existia um número alto de cargos comissionados, 44, sendo que a metade na presidência. A gente até inquiriu e tal. Ela depois disse que foi obrigada a fazer isso, exatamente pelas apurações que estão rolando na Justiça, em que ela teve que retirar aqueles fiscais e colocar outros. E que também tinha sido esse cargo comissionado, porque tinham algumas pessoas que, por exigência da Justiça, que estão em apuração, esse troço que está pitando no jornal, não poderiam continuar a execução. Então, eu queria sugerir que a gente ouvisse esse engenheiro, deve estar registrado, porque ele reclamou que foi retirado, e ela diz que quem foi retirado é porque foi por exigência da Justiça, e ouvisse, se não houver impedimento, se a Justiça não negar, se ele não se negar a vir, esse senhor Heitor, que foi o diretor de engenharia da Rio Trilhos, já que o problema, e a doutora Tatiana confirmou, que a Justiça está apurando, é exatamente na área de engenharia. Então, estou propondo que, eu não me lembro o nome, mas está anotado, que esse engenheiro seja novamente, que ele seja ouvido, novamente não, porque na ocasião ele não foi, ele esteve aqui na audiência pública, e que o ex-diretor de engenharia, que está citado o nome do jornal, como inclusive fazendo delação, inclusive reconhecendo que recebeu propina, que ambos também sejam ouvidos. O deputado Gilberto Palmares, eu acho importante a apresentação da proposta de Vossa Excelência. A única coisa que eu queria dizer, diante do cronograma que a gente refez e está apresentando para aprovação dos membros, por exemplo, evitando as segundas-feiras. Mas, de qualquer maneira, nós, quando foi colocada essa questão, então ficou que a gente poderia, inclusive, fazer algumas sessões na parte da manhã, desde que não fosse segunda-feira, terça ou quinta-feira. Quer dizer, se os membros concordam, nós podemos perfeitamente aprovar e encaixar, por exemplo, numa quinta-feira na parte da manhã, para fazer exatamente... Tá legal? Certo. Senhor presidente... O nome do engenheiro, seguramente o pessoal que tem aí as gravações é que vai localizar, porque eu não me lembro. Eu vejo com carinho que eu estou em algumas frentes parlamentares e comissões também. Tem quinta, tem terça, eu vejo com carinho, mas provavelmente estarei aqui. Tá legal. E as diligências, por exemplo, nós vamos dar conhecimento aos membros com antecedência. Inclusive, também nós vamos, com antecedência, avisar lá onde será realizado a diligência. Né? Presidente, deixa eu só fazer uma ponderação aqui do operário. E nós estamos aqui num calendário que vai até dia 26 de junho. Né? Então, praticamente, junho está com o calendário fechado. Uma vez que a comissão fará a suspensão dos trabalhos, pelo menos está delineado isso. Nós teremos só 15 dias de agosto para a conclusão das oitivas e a apresentação do relatório. Então, é preciso observar essa questão, viu, deputado presidente, deputado Gilberto Palmares, para que a gente possa, se for o caso, antecipar essas Deputado Pudim, me parece a confirmar com a assessoria técnica da Casa que, encerrado o prazo da CPI, há um prazo de 15 dias para que se trabalhe o relatório. Então, você paralisa o trabalho, não pode mais fazer oitiva, diligência e tal, mas, concluído o tempo, tem um prazo, se não me falha a memória, de 15 dias, exatamente para dar oportunidade ao relator e às outras pessoas que queiram contribuir de se dedicar ao relatório. Então, encerra o trabalho da CPI até o dia 15 de agosto. E apresenta até pode ter mais 15 dias, no caso, até o Pra dia 30 de agosto, apresentação. para a aprovação do relatório Para apresentação e aprovação. e aprovação. Mais 15 dias que nós teremos aí. Esses 15 dias, é bom esclarecer,
Quer dizer, são 15 dias para encaminhamento dos procedimentos administrativos de envio do relatório. Quer dizer, o relatório tem que estar pronto. Mas eu acho, presidente, eu mesmo que falei isso, volto atrás, porque a gente tem que ter um cuidado, até com o zelo que o deputado Pudim corretamente tem apresentado, a gente vai ter um calendário aí eleitoral que pode alterar muito o processo, e eu acho que é de bom tom que a gente possa trabalhar o máximo possível sem adentrar no calendário eleitoral. Por isso que é bom a presidência aí verificar. Isso. Tá legal? Talvez essa coisa... Bom, tem mais algum... Nada? Então, olha, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 10ª reunião ordinária desta CPI. Geraldo Pudim, tem previsão regimental